Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula aqui, Diversidade de Ecossistemas, Fenômenos Naturais e Impactos Ambientais. Sejam bem-vindos à nossa aula, meu nome é Ana Borges e essa aula é para o 7º ano. Em resumo, falar sobre diversidade de ecossistemas é falar sobre a variedade da vida que existe não só no nosso país, mas num contexto geral. Sejam animais, vegetais, micro-organismos, a interação com o ambiente, tudo isso define o nosso ecossistema. Então, essa junção de formas de vida, ela gera um impacto positivo e negativo, e ao longo do tempo esses impactos vão influenciando com a existência dessas espécies. Então, faremos aqui uma breve introdução, conceituaremos da diversidade dos ecossistemas, fenômenos naturais, impactos, soluções e conclusões. A diversidade, ela tem um poder muito grande sobre a história da humanidade. Então, nós temos o objetivo de estudar, entender e também colaborar com a existência dos seres. Então, compreender o porquê dessas diversidades em determinados locais, em detrimento da vegetação, os tipos de animais, a interação com o ambiente, é muito importante, até para a gente poder definir quais são os impactos que podem ser diminuídos ou até mesmo deixar de acontecer para que deixem de influenciar de uma forma negativa na existência dos seres. Então, o ecossistema ele é formado pela interação de todas as formas de vida, seja animal, vegetal, micro-organismo, toda forma de vida que em junção forma uma população, uma comunidade. Essa comunidade expressa uma significância para aquela localidade que está. E aí nós temos a definição de um ecossistema, a interação de formas de vida no ambiente, em determinado local do mundo. E a natureza é todos esses conjuntos de vida. Esse conjunto de vida que vem sendo construído ao longo de muitos anos e tratando de características que temos hoje, nós temos um desafio muito grande em entender o sentido e preservar o que existe hoje. Em pleno 2024, quando se fala em biodiversidade, se traz a questão do zelo, porque muitas espécies que não foram conhecidas e estudadas, nós não tivemos conhecimento, e as que conhecemos hoje já existem estatísticas que o modo de vida do homem tem alterado o seu número, a sua qualidade, a perpetuação de suas espécies. Então, antes de entrarmos nessa questão da definição, é importante que a gente saiba que numa sociedade moderna que vivemos hoje, já temos essa notícia, que mesmo o homem trabalhando para ter conforto, ter qualidade de vida e tendo informação, nós também temos a questão de que hoje já existem estudos que tratam sobre as ameaças de extinção de animais como anfíbios, tubarões, corais, vegetais coníferas, mamíferos, aves, e que ao redor do mundo existe uma lista sobre esses animais. E aqui o estudo desse Instituto de Sustentabilidade Mundial, ele fala sobre os projetos de proteção e preservação que existe não só no Brasil, mas em vários locais do mundo, mobilizado pela ação de uma ONG, de organizações que trabalham para poder levar esse conceito e também demonstrar essa triste realidade, como vem acontecendo em muitos países, como os Estados Unidos, como na Espanha, como na Itália, como no Chile, e que essas espécies que geram impacto do seu ambiente, caso não tenham sido refletido e melhorado as formas de vida e a forma do homem conviver com esses animais, caso eles venham a desaparecer, poderá fazer falta na soma dos resultados daquela localidade. Então, para iniciar nossa aula, a gente fala que a biodiversidade é grande em todos os locais do mundo, mas hoje ela precisa de preservação e conhecimento e reflexão sobre esse patrimônio. Devido às alterações climáticas, por exemplo, nós temos uma situação que também tem promovido riscos, né, nessa questão da sustentabilidade, da diversidade dos ecossistemas, e também por conta do crescimento das cidades, essa situação tem agravado que as espécies possam continuar
se perpetuando e vivendo nos seus locais de origem. Então, para falar sobre diversidade nesse mundo moderno com essas questões, nós podemos dizer que a diversidade genética ela começa desde a formação lá, a sua identidade genética é a primeira diversidade que temos, pois através dessa variedade de fragmentos de DNA que nós chamamos de genes, é que se determina uma espécie e que cada indivíduo tem a sua própria identidade. E essa combinação ela pode vir a melhorar uma espécie e promover cada vez mais um número maior de espécies com variedade de identidades genéticas. E após essa diversidade genética, vem essa diversidade de espécies, onde essa medida desses números de espécies elas vão crescendo quando existe uma condição favorável de vida e pode ser gerada uma abundância em determinado território e consagrando um habitat propício para que essas espécies possam estar presentes nessas regiões e continuar evoluindo, multiplicando e gerando seus descendentes. Até a nossa diversidade dos ecossistemas, que é o que define a nossa flora, a nossa fauna, que diante de uma espécie que se tornou população, foi se perpetuando em um número maior em uma localidade e definindo a abundância, um habitat, realmente um local que detém essas variadas formas de vida e que diferencia essa organização social de diferentes organismos, organismos que vêm se perpetuando ao longo do tempo e evoluindo. Então, o Brasil ele é um país expressivo quando se fala em habitat, em diversidade de vida, em impactos com o meio ambiente, pois o Brasil detém a maior parte de uma floresta que é tida como uma área que detém a maior quantidade de seres vivos por metro quadrado, que é o que a gente chama de floresta amazônica, e também tem resquícios de mata atlântica, que são biomas, ecossistemas que detêm variadas formas de vida, de genes, de populações. Então o Brasil ele tem esse destaque no mundo, no seu continente também, e quando se fala em diversidade, se inclui sim, porque tem várias espécies de animais, de vegetais, de micro-organismos, e essa abundância de espécies, ela gera um impacto muito importante no mundo, pois é uma das zonas que mais tem formas de vida, e essa forma de vida propicia a saúde do planeta. E as gerações, a saúde, a diversidade, elas dependem da multiplicação dessas formas de vida, não só no Brasil, mas em outros locais do mundo, e que superem a questão da modernidade e também das alterações climáticas, mas que consigam se estabelecer de uma forma que as espécies consigam se multiplicar e procurar novos habitats. Os terremotos, os vulcões, as inundações, tudo isso que vem acontecendo também tem uma ligação com a questão das alterações climáticas, que devido ao impacto de algumas situações da evolução, algumas interferências do homem na natureza, segundo os estudiosos, tem propiciado alguns desses fenômenos que às vezes provocam diminuição nas espécies de plantas, de animais, às vezes destroem cidades, até estados, e a ação humana e a ação de outros ingredientes tem propiciado, no decorrer dos anos, maiores intervenções no meio ambiente. E quando fala em intervenções, a questão da poluição, a questão do desmatamento, quando se fala a questão do aquecimento global, quando se fala a questão de algumas espécies que não existem, não só plantas, mas vegetais, mais animais, tem um impacto, e também esse impacto, segundo os estudiosos, também comprometem a variação climática, porque todo ser que vive tem um impacto positivo. O ambiente também depende da sobrevivência dele, como ele também depende do estabelecimento daquele ambiente. Então, esses fenômenos, eles trazem a reflexão sobre a importância de cada ser que vive, que existe e que tem a condição de se reproduzir e perpetuar sua espécie. Então, eventos extremos em determinados locais têm contribuído para a reflexão da preservação das espécies, não só no Brasil, mas como no mundo, e também pensar num contexto geral da biodiversidade, do meio ambiente,
na questão do respeito e também no conhecimento dos ciclos ecológicos e biológicos de todas as áreas do mundo. Falando em relação a essa região que tem baixas temperaturas, como é a questão dos polos, e que tem uma vegetação, uma condição animal diferente de outros locais do mundo, também tem sofrido algumas mudanças com o decorrer dos anos, pois nunca se falou tanto em derretimento de geleiras, em aquecimento, em questão de aumento de temperatura. E se formos somar a essa questão da intervenção humana nas formas de vida, na questão da cobertura, na questão das fábricas, das indústrias, a gente começa a refletir se essa ação humana tem proporcionado efeitos colaterais no planeta, de uma vez que todos os organismos vivos exercem sim a sua importância na preservação da vida. Então a gente deixa essa reflexão e quando fala nessa questão desses impactos que estão sendo gerados no ambiente, a gente também fala na questão das alterações, que a cada ano as alterações climáticas devido às atividades vêm aumentando. Então, deixar de citar a questão do crescimento das cidades, a questão do uso das fontes de água, a questão da preservação dos rios, dos mares, a questão da cobertura vegetal, a questão de desmatamento, a questão dos animais, como é que eles vêm sendo vistos ao longo do tempo em variados países. Então, essa mudança, essa diminuição de espécies, de florestas, tem um impacto, tem gerado um impacto não só no ambiente, mas no estado, no país, porque onde tem água, onde tem vida, onde tem natureza, onde tem plantas, onde tem variedade de animais, onde se preserva a vida, talvez não se fale tanto em questão de alterações, não se fale tanto em questão de quebra de equilíbrio entre as formas de vida, pragas e doenças, em questão de prevalência de uma espécie só, seja vegetal ou animal. Existe a questão do equilíbrio. Então, esse conceito de biodiversidade e de preservação do meio ambiente, ele está presente também quando a gente fala nessa modernidade que hoje temos a nossa agricultura comercial, que utiliza tantos agrotóxicos, que implementa várias áreas com uma cultura só, que a gente chama de cultivo de monocultura, de uma cultura só, e que para que seja abastecido, não é, em diferentes países, às vezes usa métodos que comprometem a quantidade de micro-organismos ou até mesmo de outras plantas, e aí quebra o equilíbrio de algumas regiões. Então, esse tipo de atividade, elas também geram impacto no meio ambiente, geram impacto nas florestas que estão próximas, geram impactos em animais que se abrigam nessas áreas, geram impacto na questão dos rios, dos mares, dos lagos, geram impactos também nas pessoas que trabalham. Então, muitas dessas situações provocam uma quebra no equilíbrio do ecossistema, como também nós podemos ver a questão das abelhas, que a cada ano as pessoas relatam que vem diminuindo as variadas espécies que existiam, hoje talvez em alguns locais não existem mais naturalmente, sem falar em algumas espécies silvestres de animais e de plantas que a gente não tem muitos relatos e que talvez os poucos escritos que os cientistas tiveram guardado por algum tempo, talvez a maioria da população não venha a conhecer. Então, gente, para observar essas alterações, essas faltas de cobertura, esse estabelecimento de novas espécies em locais que hoje estão descobertos, qual seria a nossa possível solução em preservação do ambiente e das formas de vida? Hoje, a questão do incentivo da educação ambiental, o reflorestamento, políticas públicas voltadas para a proteção e preservação de parques, de áreas que têm cobertura vegetal original, são algumas medidas que os países, as sociedades conscientes têm empregado para que as futuras gerações tenham a condição de conhecer plantas centenárias, animais que têm um impacto no equilíbrio da localidade e também estabelecimento de culturas que não prejudiquem a interação com outras plantas
e que os animais tenham a liberdade de poder se reproduzir e gerar suas gerações. Outra aplicação prática que vem sendo pregada há muitos anos é em relação ao respeito da biodiversidade com a questão do reflorestamento local, a preservação das espécies realmente de determinados locais e, através desse reflorestamento, a limpeza do ar, né, a captura de carbono, reduzindo a questão da poluição que tem em algumas cidades, a reflexão sobre algumas atividades que não prejudicam e que possam ser disseminadas e as que vêm prejudicando a questão da pureza do ar, da cobertura, que possam ser analisadas ou reduzidas ou até mesmo deixar de serem praticadas em cidades que infelizmente não têm uma cobertura muito boa. Então, a diversidade é tudo isso. A diversidade é o entendimento que cada ser tem sua importância, contribui para o equilíbrio local, regional, do país e mundial, que precisa se preservar todas as formas de vida, precisa se olhar para o meio ambiente, não interferir no seu perfeito equilíbrio, que a ação humana ela pode ser refletida de uma forma positiva caso ela preserve todos os ingredientes que formam um determinado ambiente e que o ser humano caminha a passos largos para que ele precise mudar a sua forma de vida e preservar a vida original, a vida que tem espaço para plantas, animais e toda forma de vida. Como exercício, dentro do pouco que a gente falou, gostaria que vocês definissem o que é um ecossistema e dessem um exemplo, e explicasse também algumas atividades humanas que impactam em determinado ecossistema local. Seria também interessante citar um fenômeno natural e discutir, né, sobre as consequências para o meio ambiente, principalmente comparando a realidade hoje, comparando com 50 anos atrás. E aí vocês podem ficar à vontade para fazer essa pesquisa, não só onde vocês moram, como também citar algum efeito grande aqui no Brasil e trazer essa reflexão para a nossa turma. Eu agradeço, eu sou Ana Borges e essa foi a nossa aula sobre biodiversidade.